Muito bom, amados. Usando o texto de Atos capítulo 9, de 36 a 42, esse texto lindo do encontro de Pedro, né, porque foi chamado por dois varões, diz o texto, né? Ele estava em Lida. Lida era uma cidade a alguns poucos quilômetros de Jope, né, onde eles estavam. Hoje você encontra no Google a cidade chamada Jafa, né? Tivemos a bênção de ir nessa cidade, conhecer essa cidade, também a cidade do profeta Jonas. Foi de Jope que Jonas pegou um navio com a intenção de ir a Tarsis, fugindo da vontade de Deus, fugindo da palavra de Deus, né? De uma ordem que o Senhor tinha dado para o profeta. É muito curioso, porque quando Deus pega Jonas e manda ele de volta, né? Manda de volta para Jope, e de Jope ele precisou ir até a Damasco, até a capital da Síria, e é uma distância de uns 800 quilômetros. Ele teve que ir andando até a Nínive, a capital da Síria, mas Jope é a cidade marcante ali na vida do profeta Jonas. A cidade de Jope, ela tem várias características bem interessantes, aparece na Bíblia em alguns momentos, mas esse, com a ressurreição de Dorcas, é muito especial. E Pedro foi chamado de Lida até Jope, ali. Não pensa que foi rápido, foi ali, chama Pedro, ele volta, que nem o Luciano fez aqui, ô Pedro, né? Chamou o Pedrão ali, né? Ele veio rapidinho. Não, talvez a distância entre uma cidade e outra fosse de uns 30 quilômetros, eles não tinham carro, eles tiveram que sair ou no lombo de animal ou andando, e eles chegaram no dia seguinte. Então foi uma bela caminhada até encontrar o apóstolo Pedro, porque Deus estava usando o apóstolo Pedro para fazer milagres, e assim eles chamaram, e ele foi para Jope. E chegando em Jope, encontra esse quadro que foi pintado aqui pelo Ministério Infantil, Dorcas falecida numa sala alta de uma casa, e Pedro se aproxima e ele ora primeiro e depois dá uma palavra para a Tabita, né? É paroxítona, não é uma proparoxítona, e não tem acento. Então a Tabita, ela estava falecida, Dorcas, né? E assim Pedro dá uma ordem, ela levanta e ele devolve Dorcas para as viúvas que tinham recebido presentes por causa da benevolência dessa mulher. E nessa história toda eu quero destacar algumas coisas, algumas lições aqui, e depois nós vamos orar. A primeira coisa que eu destaco não está baseado em Atos capítulo 9, verso 36, está baseado em Atos capítulo 8, verso 3. Se você vai para Atos 8, 3, você tem uma narrativa de Lucas, que é o autor do livro de Atos, muito interessante. É uma mudança de fase no livro de Atos, o capítulo 8, verso 3, porque no verso 3 ele tem um registro ali da perseguição contra os cristãos na região da Judéia. Então, a grande perseguição que iniciou com Estevão no capítulo 7, quando Lucas está escrevendo a história da igreja, ele no verso 3 do capítulo 8, ele pratica uma narrativa descritiva, dizendo qual era o quadro geral da história da igreja. Uma grande perseguição contra os cristãos iniciou ali com a morte de Estevão no capítulo 7, o primeiro mártir da igreja cristã, e no verso 3 ele fala, os cristãos se espalharam por toda a Judéia e Samaria, portanto o clima era tenso, era um clima de perseguição. Pedro saiu de Jerusalém, estava em Lida, porque tinha gente, por causa da perseguição, que estava em Lida, ou seja, os cristãos se espalharam, e assim, os líderes da igreja se espalharam também por toda a região da Judéia e de Samaria,
para alcançar irmãos que estavam lá, para abençoar esses irmãos, ajudar esses irmãos. Mas há um registro em Atos que diz que enquanto eles se espalharam por causa de uma perseguição, eles iam testemunhando de Jesus, eles iam pregando o Evangelho. Por todo lugar onde eles iam pregando o Evangelho. É curioso notar o seguinte, que quando Lucas está falando da perseguição em todo o capítulo 8, e quando entra, e no capítulo 8, no verso 3 e 4, fala que a perseguição se intensificou por causa de Paulo, de um tal Saulo, né, que se converte no capítulo 9. No capítulo 9, antes do registro ali da ressurreição de Dorcas, acontecem dois eventos importantes no capítulo 9. Primeiro, a conversão do apóstolo Paulo. E segundo, a cura de Enéas, que era um paralítico, há 8 anos paralítico. Tudo isso no capítulo 9 de Atos. O clima era tenso, eu queria chamar essa atenção, para a sua atenção. O clima era tenso, o povo estava espalhado por Samaria e Judeia, mas debaixo de perseguição, não estava de boa, não estava tranquilo. Vamos orar, tem uma necessidade aqui. Não, a necessidade deles era premente, era grande, era terrível, porque eles estavam debaixo de uma perseguição que não apenas os colocariam na prisão, mas também mataria, se houvesse resistência e tudo mais. Então, veja que há muitos milagres acontecendo no meio do caos. Sensação de perda de controle. Sensação de perda de controle. Sensação de perda de riqueza, de patrimônio, de dinheiro. Está sendo colocado para fora da sua casa. Pessoas que há gerações estão ocupando uma mesma casa, foram colocados para fora por causa de Jesus. Porque disseram que nós cremos em Jesus. Somos fiéis a Jesus. E uma perseguição iniciou e eles foram espalhados e tal. O clima era muito tenso. Então era perda, era perseguição, era risco de morte, era insegurança, porque eles estão se movimentando para terras que não são dele, alguém ia ter que amparar essa família. O clima era tenso e o clima era de caos. Mas a pregação continuava, a proclamação do Evangelho continuava. Isso faz parte da vida do cristão. Tem momento, amados, que no meio do caos, Deus está provando a nossa fé, Deus está provando a nossa dedicação à oração, e Ele está sempre disponibilizando o poder e a possibilidade de experimentarmos milagres, mas às vezes isso vai acontecer no meio do caos, no meio da insegurança, no meio de perseguição, no meio de problemas graves. Às vezes isso faz parte. Nós todos estamos na nossa vida e no nosso contexto numa situação muito, muito melhor do que esses estavam no primeiro século. No entanto, a gente via uma mulher, Dorcas, fazendo bem, fazendo benevolência. Essa é uma segunda coisa que eu destaco nesse texto lindo. Dorcas, ela era costureira e ela fazia roupas e entregava para as viúvas. As viúvas estavam desamparadas por causa da morte dos seus maridos. E Dorcas, ela fazia bem para todo mundo, ela abençoava todo mundo. Ela era conhecida por sua generosidade, conhecida por sua bondade ali na cidade de Jope. E quando ela morre, as pessoas entram em desespero, porque uma pessoa boa morreu. Ela marcou a vida de muita gente com a sua bondade, ela marcou a vida de muita gente com a sua benevolência. Num tempo de caos, num tempo de perseguição, num tempo de grandes perdas. Ok? Num tempo de caos, num tempo de perseguição e num tempo de grandes perdas, tinha gente de Deus que continuava fazendo bem sem parar. Sem parar, e marcando a vida de pessoas. Quando ela morre, essas viúvas choram, entram em desespero, muita gente entra em desespero. Uma pessoa boa morreu, ela marcou a nossa vida com a sua bondade. Quais as marcas que nós estamos deixando na vida das pessoas? Quais as marcas que nós estamos deixando na vida das pessoas? Se faltarmos aonde estamos, vão chorar a nossa ausência? Vão falar assim, não vai fazer diferença.
Ou então, Ele marcou a nossa vida, você marcou a nossa vida, a mulher marcou a nossa vida, o homem marcou a nossa vida. Se nós fizermos falta, se mudarmos de cidade, acontecer qualquer coisa que nos retire da onde estamos, quais as marcas que nós estamos deixando nas pessoas? E as pessoas, elas vão sentir a nossa falta, vão sentir a nossa saudade, vão chorar pelo amor que tem por nós. Quais as marcas que eu e você estamos deixando nas pessoas? Reclamação, murmuração, transferência de responsabilidade, acusação, silêncio, às vezes. Podemos fazer o bem, às vezes não fazemos. Quais as marcas? O que estamos fazendo? Quais as marcas que estamos deixando nas pessoas? Se as pessoas definissem a nós, se as pessoas definissem você, definiria como? Como as pessoas definiriam você? As pessoas que estão próximas de você definiriam você. Elas diriam o quê? Você é, : mal-humorado, ausente, silencioso, reclamão, rixoso. Como as pessoas descreveriam você? É lógico que eu não estou dando muita importância assim ao que as pessoas pensam de mim. Não é essa a questão. Não é essa a questão. Na verdade, não faz muita diferença quando nós sabemos quem somos, né? Quando nós sabemos que somos de Deus, isso de fato faz a diferença. Mas essa mulher, ela marcou a vida de muita gente. Isso me chama atenção em Dorcas. Isso alerta o meu coração. Quais as marcas que eu estou produzindo na vida daqueles que estão perto de mim? E por que ela morreu aí, criou aquele tumulto todo? Muito bem, aí chega Pedro com a oração. Aí eu entro na temática da oração, esse outro destaque que eu dou nesse texto. Interessante, Pedro, ele é chamado e tem alguém necessitado? Tem, então vamos lá. Aí Pedro sai de Lida, sei lá, talvez uns 30 quilômetros, e vai à direção de Jope. E chegando em Jope, ele vai até essa casa, as pessoas testemunham para Pedro, né? Lembram aqui? Mostram os vestidos que tinham ganho de Dorcas, e Pedro vê aquele testemunho, as pessoas estão testemunhando da vida das pessoas, da vida de Dorcas, né? E Pedro faz algo muito interessante antes de ressuscitar Dorcas. Ele pede para todo mundo sair, porque tem hora que a gente tem que ficar sozinho com Deus na nossa vida. Isso fala de oração. Tem um momento da oração coletiva, tem momentos que a gente se junta para orar entre todos nós, com todos nós, isso é uma bênção. Mas tem momentos que eu preciso estar sozinho com Deus, que eu preciso ouvir Deus sozinho, só eu e o papai. Tem momentos que a gente precisa da solidão, da solitude. Deixa eu mudar de solidão para solitude, né? Solidão pode ter um aspecto negativo, mas solitude é uma ação intencional, né? Desculpa a redundância, de você se isolar para a reflexão, se isolar para silenciar a alma, se isolar para ouvir Deus, a prática da solitude, a prática do descanso, né? Às vezes isso é necessário. Então Pedro pede para todo mundo sair, ele precisava de um tempo a sós com Deus. Como está o teu tempo a sós com Deus? O milagre vai acontecer lá na frente, mas como está o nosso tempo a sós com Deus? Como está o nosso secreto? Como está o seu tempo de oração, o seu tempo de leitura da palavra de Deus, o seu tempo junto com os filhos, assistindo um vídeo de educação cristã, ou então somente lendo uma historinha que compartilha um personagem bíblico? Como está o seu tempo com Deus? O teu a sós? Nós precisamos, amado, nós precisamos do nosso a sós com Deus. Sempre associado a um milagre, você consegue encontrar uma receita. Não é uma receita do milagre, eu não gosto disso. É graça, sempre é graça de Deus, mas tem algumas coisas que parece que são comuns próximo do milagre.
Amém, gente? Consegue ver isso na Bíblia? Algumas coisas são muito comuns, né, próximos dos grandes milagres. Gente bondosa é comum, próximo dos milagres de Deus. Gente de oração, gente obediente, tá? Gente obediente. Pedro obedeceu a voz do Espírito para ir para lá, gente obediente. Gente de oração. Você sempre encontra esse tipo de coisa perto dos grandes milagres. Gente de oração, gente que tem seu tempo a sós com Deus. E ele para e ora, ele não sai ressuscitando, de prima, assim. Não, ele para e ora. Isso é típico dos homens que querem saber o que é que Deus tem para o momento. Amados, às vezes não é o que eu quero, é o que Deus tem para o momento. Amém, gente? Amém? É o que Deus tem. Papai, o que o Senhor quer? Uma vez, lá em São Paulo, eu saí, nós íamos no hospital visitar uma pessoa, evidentemente estava doente no hospital, né? E fomos, um amigo nosso, ele era um dos líderes da igreja que eu pastoreei lá, e nós fomos juntos, e ele falou: pastor, eu tenho um amigo da Assembleia de Deus, homem de oração, homem que Deus já faz milagres pela mão dele, assim, todo dia, e a gente está estudando junto. Se incomoda de eu ligar para ele, de repente ele vai junto conosco? Eu falei: claro que não, chama lá um camarada, rapaz, vamos junto para o hospital, assim a gente tem essa experiência junto e vamos ver o que é que Deus faz. E fomos juntos, os três, para o hospital visitar a pessoa. E quando nós entramos, é lógico, respeitando todo um contexto ali no hospital, conversando, e antes de orar pelo doente, nós paramos e oramos. E como esse irmão, ele tinha um ministério de capelania hospitalar, e ele orava por enfermos, e muita coisa acontecia, eu passei a bola para ele, e falei assim: então, conduz como Deus orientar você. Aí, nós estávamos os três, aí ele parou, falei: ok, pastor, obrigado e tal. Ele não era pastor, era um missionário da igreja, eu era pastor, mas eu passei a bola para ele, assim, como o Espírito Santo lhe orientar. Ele parou em silêncio, e ele ficou orando, em silêncio, alguns instantes. Depois de orar em silêncio, e nós também estávamos orando, tentando entender a direção do Espírito, mas nós não combinamos nada. Aí, ele, que tinha muita experiência de milagre, provavelmente, pelo testemunho que eu ouvi, o Espírito de cura, o Espírito Santo, com dom de cura, fluía muito na vida dele, né? Aí, ele, depois de orar alguns instantes, ele se aproxima do doente, ele abençoa o doente, ora pelo doente, pede graça sobre o doente, sabedoria, entendimento da vontade de Deus, termina a oração, a gente se despede e vai embora. E na saída, ele não fez nenhuma palavra, nenhuma oração do tipo que Pedro fez. Na saída, e eu já sabia, né, o que tinha acontecido, mas eu queria ouvir. A gente estava aprendendo, né, com outro, sempre a gente aprende. Falei assim: então, o que Deus falou ao teu coração quando você parou para orar? Aí ele falou assim: olha, eu busquei uma direção do Espírito. Se orava repreendendo a enfermidade e profetizava a cura na vida da pessoa e tal, e não foi isso que Deus pôs no meu coração. Deus está fazendo alguma coisa na vida daquele camarada, e ainda não terminou, e Deus o que vai fazer na vida dele, está usando essa situação toda para fazer na vida dele. Eu não vou pedir o contrário. Eu não vou orar pedindo para Deus interromper um processo, né? As curas também são processuais, a Bíblia também nos mostra exemplos de curas processuais. Então, alguma coisa Deus está fazendo na vida daquele homem. E ele falou assim: eu não senti de Deus fazer isso, a direção foi outra, por isso eu orei o que eu orei. Falei: amém. Foi essa a direção também que eu entendi, que o Espírito Santo estava soprando para isso aí, para não, né, ficar decretando coisas, profetizando coisas. Nós temos que parar e ter a sensibilidade do Espírito Santo para saber. Nós podemos orar por cura, e na dúvida ora, não tem problema. E se não for curado, tudo bem, entrega na mão de Deus e está tudo certo. Na dúvida ora, mas se você tem a chance de ouvir o Espírito Santo, é muito bom, porque você vai entrar
na vontade de Deus, você vai cooperar com algo que Deus já está fazendo, você entra no trabalho de Deus, você não pede para Deus te ajudar a fazer alguma coisa, não, você é que entra no trabalho de Deus. Isso é um mistério da oração. A oração não é muito mais do que pedir algo a Deus. A oração nos coloca na dimensão de Deus, a oração nos coloca no trabalho que Deus está realizando. Por isso o exercício da oração é muito importante, porque não é só pedir, mas é comunhão. A oração também implica em comunhão. E Pedro faz isso nesse momento. Ele ora antes de ser um instrumento para o milagre. E ele com certeza ouviu o Espírito Santo. Aí, desse ponto, aí então ele se volta, o texto é muito claro, ele se volta para Tabita e manda ela levantar. Aí ela levanta, porque ele já tinha uma direção do Espírito Santo. Né? Não é porque muitos milagres aconteceram pela mão do apóstolo Pedro, que ele ia chegar chegando, não, eu sou o cara da cura, sou o cara do milagre e tal. Não, nada disso. Ele para e ora e ouve o Espírito Santo. Espírito Santo, o que é que o Senhor quer fazer? E na sequência, ele fez. Então, amados, eu quero chamar a sua atenção para essas coisas. Sempre próximo de um grande milagre, tem bondade, tem obediência. Amém, gente? E tem oração, gente de oração. Eu quero ousar nessa hora, provocar a tua fé. Provocar a tua fé. Porque é um texto que fala de milagre. Eu acredito que muitos de nós estamos precisando de milagres, precisamos de intervenções de Deus na nossa vida. Os motivos podem ser diferentes, mas Deus quer intervir. Deus quer intervir em questões naturais. A Bíblia nos mostra para nós que Deus intervém nas questões naturais? Deus mostra que Ele vem com o sobrenatural e transforma situações na nossa vida? Tem isso na Bíblia? Tem. Nós precisamos disso, amados? Nós precisamos? Sim, nós precisamos. Nós precisamos de intervenções de Deus na nossa vida. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos. Na família, na saúde física, na saúde emocional, nas finanças. Nós precisamos de Deus. Eu queria convidar você a crer nessa noite. Eu queria convidar você a acreditar, a ter fé que Deus pode intervir. Não apenas algo que você está precisando, também a respeito da saúde do teu coração e da tua própria espiritualidade. Senhor, eu não tenho sido uma pessoa de oração, mas eu sei que eu preciso, então me ajuda. Apresenta essa necessidade para o papai. Amém, gente? Amém? Senhor, de repente eu não tenho sido tão fiel, tão leal, tão assíduo no trabalho e no ministério, mas eu sei que é importante e eu quero, Jesus me ajuda, promove alguma coisa. Lembra da oração do Kaique? Eu orei e Deus me mudou. Oh, meu caro, é demais, cara. Vem cá, Kaique, vem cá. Vem cá, Kaique. Você pregou hoje. Eu chamei você porque eu sei que você não tem vergonha para vir aqui, tá? Você é meio sem vergonha, né? Não é não. Tranquilão. O Kaique pregou hoje. Ele deu um testemunho lindo, não foi? Você orou e Deus mudou você, não foi? Eu faço isso também, mas eu sou meio mais difícil. Eu acho que eu sou meio mais difícil um pouquinho com você, que eu peço para Deus me mudar e Deus tem um pouco de dificuldade. Mas Deus não, né? Eu que estou meio duro. Mas acontece. Eu também tenho testemunhos assim, de orar e Deus me mudar, né? Isso é muito legal. O Kaique é um testemunho para nós. Deus intervém. Na simplicidade, Deus intervém. Na nossa necessidade, Deus intervém. Amém, queridos? Deus intervém. É bênção demais. Obrigado. Obrigado. Eu queria convidar você a baixar a tua cabeça. Mesmo sentado. Abaixa a tua cabeça. Abaixa a tua cabeça. Amado, nós estamos falando de milagre, de ressurreição, falando de oração, falando de intervenção de Deus.
Deus pode intervir. Aí se você falar assim, mas eu não tenho sido uma pessoa de oração. Tudo bem, pede perdão agora. Porque é graça, meu querido, é graça. É graça, não é mérito. Sempre é graça. Mas eu não tenho sido muito dedicado, não tenho sido muito obediente, nem tenho sido tão generoso. Tudo bem, meu querido, na presença de Deus, só se apresenta a Deus, porque Deus tem prazer em ser misericordioso, Deus tem prazer em abençoar seus filhos, Deus tem prazer em saciar as necessidades, satisfazer as necessidades dos seus filhos. Não é assim com a gente, papai? Você que é papai, você que é mamãe, não é assim com a gente não tem alegria de abençoar nossos filhos? Minha neta, a última vez que eu tive com ela, eu levei dinheiro para ela. Aí ela não ficou feliz. É que ela só tem 3 anos. Né? Ela queria um brinquedo. Aí eu vi a carinha dela, e eu vi que ela não ficou assim feliz. Ela foi muito grata, ela falou assim, obrigado. Mas eu vi que a carinha dela não abriu o sorriso de alegria. Aí eu percebi, fui falar com ela. Eu falei assim, Sara, você esperava um brinquedinho, né? Ela balançou a cabecinha assim. Falei, tá bom. Eu vi que você não ficou muito feliz com o dinheiro, porque você queria um brinquedo, é isso? Ela falou, é. Falei, não tem problema, guarda o seu dinheirinho, que da próxima vez o vovô vai trazer um brinquedo. Qual é o nosso coração de vô? Qual é o nosso coração de papai? Aliás, minha filha está grávida, né? Estou em linha, em rede nacional, né? Falando, minha filha está grávida do 2º bebê, né? Nós, com coração de papai, com coração de vovô, meu Deus, a gente tem uma alegria tão grande de dar presente bom e que deixa os nossos filhos felizes. Como é precioso tirar um sorriso da criança. Como é precioso para nós dar alguma coisa para ela que ela abre um sorriso gostoso, ela fica satisfeita, ela fica feliz, ela se sente amada, ela se sente respeitada, com atenção. Nós temos a alegria de fazer isso com os nossos filhos. Imagina Deus, que é muito melhor que nós e que ama muito mais do que nós amamos. Deus tem prazer em te abençoar. Deus quer te ver bem. Deus quer te ver bem. E é por causa dele. Não é porque a gente merece. Não é. Por isso, eu quero convidar você a depositar nas mãos de Deus a tua vida. A depositar nas mãos de Deus a tua vida nessa noite. Não importa o que você tem sido até hoje, o que importa é o que você quer ser. Se você quer colocar o que você é nas mãos de Deus e deixar Deus fazer o resto, assim como Kaique. Deixa Deus fazer o resto. Se põe nas mãos de Deus. Mas mais, uma vez que o texto falou de milagre, meu querido, eu tenho no meu coração, que Deus quer realizar milagres. Deus quer te abençoar com coisas lindas e sobrenaturais, que pelas vias naturais não aconteceriam, ou pelo menos aconteceriam, mas fora do teu controle, está fora do teu alcance, está fora do teu poder, está fora da tua capacidade. Eu tenho uma convicção no meu coração, que Deus quer liberar milagres, quer liberar poder, e intervir, e promover mudanças e transformações na vida de vários aqui. Então abaixa a tua cabeça, coloca a tua vida nas mãos de Deus. Não importa como você tem sido até aqui, o que importa é onde você quer estar, aonde você quer se colocar hoje, e é nas mãos de Deus. Faz a tua oração, aquilo que Deus falou ao teu coração, entrega nas mãos do Senhor. Eu vou silenciar por alguns instantes, para você fazer a tua oração. Se coloca nas mãos de Deus, por favor.
Amém.